Muito bom dia, internauta, seja bem-vindo à Sabatina. A gente vai começar os trabalhos aqui assistindo um pequeno perfil do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, o ex-ministro Alexandre Padilha. Vamos ver. Alexandre Padilha tem 42 anos, é médico infectologista formado pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-graduação na Universidade de São Paulo. Iniciou a carreira política ainda na universidade, ingressando no movimento estudantil. Foi membro da Coordenação Nacional das Campanhas para presidente Lula em 89 e 94. Em 2004, assumiu o cargo de diretor de saúde indígena da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. No ano seguinte, foi para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Primeiro como assessor, depois como ministro. No final de 2012, foi nomeado ministro da Saúde pela presidente Dilma. O projeto mais importante da gestão dele foi o Mais Médicos, lançado no ano passado. Profissionais estrangeiros foram chamados para ocupar vagas não preenchidas por brasileiros em regiões carentes do país. Candidato, primeiro eu queria agradecer a sua presença, dizer que certamente nós teremos aí uma hora muito importante para o processo eleitoral. Queria lembrar que a Sabatina está sendo transmitida pelo UOL, pelo site do SBT e também ao vivo pela Rádio Jovem Pan. Quero apresentar agora os colegas que vão participar aqui conosco. Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan, Josias de Souza, blogueiro do UOL, e o Ricardo Baltazar, editor de poder da Folha de São Paulo, que vai fazer de cara a primeira pergunta. Baltazar, todo seu. Bom dia, ministro. Eu queria começar lembrando uma coisa que o presidente Lula disse na campanha eleitoral de 2012. Faltavam poucos dias para a eleição, e acho que durante um comício ele disse assim, que de poste em poste o Brasil vai ficar todo iluminado. Na época, a presidente Dilma Rousseff, que ele ajudou a eleger, estava no auge da sua popularidade. Ele estava prestes a eleger o prefeito Fernando Haddad aqui em São Paulo, né? E de lá para cá, muita coisa mudou. O eleitorado, de forma geral, tem expressado uma grande frustração, tanto com a presidente Dilma como com o prefeito Haddad. E os índices de aprovação do governo deles caiu bastante. O senhor está se candidatando, a primeira vez que o senhor vai disputar um cargo eletivo, o seu principal trunfo político é o apoio do presidente Lula, então o senhor está entrando na disputa de uma maneira, em condições muito parecidas com as que os dois anteriores disputaram. Como é que o senhor vai fazer para convencer o eleitorado de São Paulo de que dessa vez vai ser diferente? Bom dia, Baltazar, bom dia a todos que nos acompanham pelo rádio, pela internet, que vão nos acompanhar pelo jornal impresso, pela TV. Parabéns aí o UOL, o SBT e a Folha e a Jovem Pan, por essa forma que traz todas as mídias de forma bastante interativa. É assim que a gente dialoga cada vez mais com a população. Dizer, viu, Baltazar, eu tenho muito orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula, de ser apoiado pela presidenta Dilma, de ter como prefeitos e companheiros do partido o prefeito Haddad, o prefeito Luiz Marinho, Almeida, Lapas, prefeito Cido Sério, vários prefeitos do PT no estado de São Paulo. Aliás, tenho muito orgulho de ser apoiado pelo presidente Lula. Eu fui ministro durante 7 anos, eu fui do Ministério da Coordenação Política do governo do presidente Lula, e o que eu mais recebia eram políticos, lideranças políticas, inclusive de partidos da oposição, muitas vezes querendo ter um momento com o presidente Lula, uma foto com o presidente Lula, um contato com o presidente Lula, a liderança política que ele é. Eu tenho feito um trabalho muito intenso no estado de São Paulo, através de uma caravana que circula a cada região do nosso estado de São Paulo, dialogando com todos os segmentos, que essa é a minha forma de ser. Foi assim no Ministério das Relações Institucionais, falava no Conselho de Desenvolvimento Social com os empresários, setor financeiro, trabalhadores, universidades. A caravana tem ido a cada região do nosso estado de São Paulo, e eu que já sou um apaixonado pelo estado de São Paulo, estou ficando ainda mais, tanto por ver o potencial cada vez maior que o nosso estado tem, mas também o sentimento desses vários segmentos, tanto no interior quanto na capital, na região metropolitana, no litoral, de que todos nós temos muito orgulho pelo estado de São Paulo, mas que todos nós sabemos que faltam algumas coisas no estado de São Paulo. Falta energia para enfrentar os problemas da segurança pública, enfrentar as facções criminosas, falta prioridade que a educação deve merecer, falta sensibilidade social para colocar a saúde com a importância que tem, falta dinamismo, velocidade para as obras da água acontecerem, que precisam garantir água, velocidade nas obras do metrô. Em essência,
a natureza da pergunta do Baltazar, né? Falta muita coisa e todo mundo sabe o que falta. Agora, o que está muito patente é que não basta o apoio do presidente Lula, um político carismático. Isso ficou demonstrado que não foi suficiente, não está sendo suficiente no plano federal. Há muitas ressalvas à gestão da presidente Dilma, que foi vendida como uma grande gestora, e não vem sendo suficiente também no plano municipal. Por que o eleitor vai acreditar que agora, não, chegou aqui o Alexandre Padilha, nunca disputou nada, mas agora vai resolver todos os problemas de São Paulo porque o Lula o apoia? Josias, em primeiro lugar, eu nunca vou abrir mão do apoio do presidente Lula. Eu sei que isso é uma dificuldade de outros candidatos de outros partidos que às vezes escondem as suas lideranças nacionais, seus ex-presidentes numa disputa eleitoral. Nós temos muito orgulho do presidente Lula, tenho muito orgulho do que eu fiz nos 3 anos que fui ministro da Saúde com a presidenta Dilma, da coragem que ela teve de implantar um programa como Mais Médicos. O debate que nós vamos fazer com a cidade de São Paulo já é um debate que nós estamos fazendo nessa pré-campanha. E estamos sendo muito bem recebidos nesse debate. Não só com quem é do PT. Eu faço questão nessa caravana de dialogar com quem não pensa igual ao PT. Exatamente conversar com lideranças políticas locais de municípios, com empresários, com o setor das universidades. O diálogo está muito positivo e eu tenho certeza absoluta que o que vai concentrar o debate na eleição de São Paulo é exatamente quem apresentar as melhores propostas. Nós estamos mais do que nunca preparados e teremos um programa de governo muito consistente para apresentar à população do Estado de São Paulo. E com o apoio do presidente Lula, com o apoio das nossas lideranças, porque diferente de outros, nós não queremos e não precisamos esconder nossas lideranças nacionais. Dentro disso que o senhor está falando, de esconder algumas lideranças, ao que tudo indica, o senhor deve fechar o apoio, o PR deve fechar o apoio com o PT aí nos próximos dias. E o partido é comandado aqui em São Paulo pelo deputado Paulo Maluf. O senhor vai pousar ao lado dele de foto? Como é que vai ser essa relação? Ele também vai ser escondido dentro dessa aliança que deve ser concretizado nos próximos dias? Patrick, eu acho que você trocou o PP pelo PR, mas eu quero aliança tanto com o PP quanto com o PR, com todos os partidos. É o Valdemar Costa Neto, que é igualmente tóxico, né? Então, tanto Está preso pelo envolvimento PP, no mensalão. PR, PROS, todos os partidos que apoiam a presidenta Dilma, nós vamos buscar construir alianças com esses partidos. Nós queremos alianças com o Maluf. Nós queremos uma aliança extremamente ampla, porque o nosso critério, eu não fulanizo a política. O nosso critério é exatamente os partidos que ajudam a presidenta Dilma, partidos que têm hoje papéis importantes em vários ministérios. O senhor estava fulanizando a política agora há pouco, né? A questão que foi colocada é se, ao buscar o apoio desses partidos, o senhor vai exibir publicamente quem são as lideranças desses partidos, por exemplo, Valdemar Costa Neto, que foi condenado pelo envolvimento no mensalão, e o ex-prefeito Paulo Maluf, e o senhor não vai mostrar essas pessoas ao seu lado. Vocês vão mostrar, e eu estou falando exatamente, eu não fulanizo a política, nós vamos buscar partidos que apoiam a presidenta Dilma, e vamos tirar esses partidos que estavam na base do governo do Geraldo Alckmin, da base dele. Isso que dá muita convicção da grande oportunidade que nós temos nessa eleição esse ano de fazer uma mudança. O Haddad ganhou a eleição, né? Ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Nós queremos tirar esses partidos da base do Alckmin. E acho que só uma coisa, essa é uma grande diferença nessa eleição. O PT não vai aparecer com a candidatura do PT. Nós vamos construir uma candidatura mais ampla do que o PT, dialogando com todos os partidos que hoje apoiam a presidenta Dilma, e teremos a possibilidade de ter a aliança mais ampla que o PT teve no Estado de São Paulo. Isso é importante por quê? Porque nós queremos mobilizar todas as forças dinâmicas desse Estado. O empresariado, lideranças políticas do interior, aqueles que sentem, que até já tiveram no governo do Alckmin, já tiveram no governo do PSDB, mas que sentem que depois de 20 anos, o atual governador que governa esse Estado há tanto tempo, perdeu a energia, o dinamismo que São Paulo requer para enfrentar os seus problemas. Mas quando o senhor disse que não vai fulanizar a política, acho que o Baltazar bem disse, o senhor faz isso quando é a seu favor. O senhor fala do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, e isso me perdoe, mas as pessoas votam em pessoas. Né? Se o senhor sair às ruas, o senhor diz que está nas ruas, se o senhor perguntar para as pessoas o partido do candidato A ou B, em geral as pessoas não sabem. Então, assim, o que eu lhe pergunto é se não é uma política, não é uma busca pelo poder a qualquer custo. Um homem com a sua biografia, com a biografia dos seus pais, a biografia do PT até certo ponto, né? Depois acho que ela se perdeu, mas até certo ponto ela de fato tinha essa biografia, de pousar ao lado de Paulo
Maluf. Sabe o que deixa muito tranquilo? Porque a nossa aliança política é pautada por um programa. E esse programa que nós estamos construindo, dialogando com todos, é um programa que honra-se a minha biografia. A minha biografia de quem nasceu no meio da ditadura, você sabe disso, que só pude abraçar meu pai com 8 anos de idade, ou seja, eu construí valores muito sólidos de defesa da democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, da opinião de diversidade. Mas, com todo respeito, o presidente Lula também tinha uma biografia notável e o que se viu no governo dele, nesse particular, foi um completo descalabro. Isso está se reproduzindo agora no governo da presidente Dilma Rousseff. O senhor foi ministro das Relações Institucionais. O senhor sabe como é que essa banda toca, como é que os políticos participam do governo. Apoiam, ninguém apoia patrioticamente. O senhor sabe disso. Depois vai ter participação no governo, quer dizer, nomeações sempre muito patrióticas, inclusive na Petrobras, como temos agora. E os desvios, eles são... há uma reiteração dos casos de desvios. É um escândalo atrás do outro. Isso vai ser transposto para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, quer dizer, Maluf, Valdemar Costa Neto, quer dizer, esses valores que estão impregnados nesses partidos, como é que o senhor vai lidar com isso? Que o senhor tenha um projeto razoável, é até interessante que tenha. Agora, como fazer para compor com esses partidos e sair incólume dessa composição? Josias, até poucos meses, todos esses partidos que você falou faziam parte da base do governo do Alckmin. Fizeram parte. Fizeram parte. O problema do metrô, fizeram parte da base do governo do Alckmin. Esse é o problema. Tem uma grande diferença entre como que o governo federal, desde quando começou o presidente Lula, e o governo do estado de São Paulo do PSDB trata escândalos. Aqui o escândalo de 15 anos de corrupção do metrô, teve contrato, repasse de recursos, superfaturamento, só começou a apuração porque autoridades internacionais, a Polícia Federal e o CAD, ou seja, nenhum órgão do governo do estado começou qualquer tipo de apuração. CAD, Polícia Federal, Autoridade Internacional e Ministério Público. Todos os escândalos que você falou, no caso do governo federal, todos eles a apuração começou pela Polícia Federal, ou seja, um órgão do governo federal. Então, essa diferença vai ter. Por que não adianta? Porque a Polícia Federal investiga, depois o presidente da República vem, o ex-presidente vem e diz que foi tudo uma farsa. O mensalão não existiu. Então ele desqualifica a Polícia Federal dele, ele desqualifica os procuradores da República que ele nomeou, os procuradores gerais da República, 2 que ele nomeou, ele desqualifica todo mundo. Diz que não existiu, desqualifica 8 ministros que foram nomeados ou por ele, ou pela ministra, ou pela presidente Dilma, 8 ministros do Supremo. Houve uma farsa. O mensalão não existiu, essa gente toda fez uma farsa lá. Então não adianta a polícia investigar e depois, simbolicamente, o presidente da República de então dizer que não existiu. Isto sinaliza muito mal para a sociedade. Josias, vamos aos fatos, porque os fatos que interessam. O presidente Lula superou a era do engavetamento dos processos, iniciou a era não só da apuração pela Polícia Federal, de nomeação por ministros da Justiça, por ministros do STF nomeados por ele, mas que condenaram pessoas, e de prisão de acusados. Ou seja, essa é uma era nova que se iniciou no país. Vamos aos fatos. Que bom que essa era acontecesse aqui no governo do estado de São Paulo, onde você tem secretários nominados pelo Ministério Público que continuam como secretários. Nós temos um escândalo de corrupção que só começou a apuração pelo governo federal. Então, se você me perguntar se nós vamos ter a postura no estado de São Paulo, onde a apuração começa de iniciativa do governo do estado de São Paulo, onde toda a apuração é realizada, onde as pessoas são punidas, inclusive podem ser condenadas, nós queremos trazer essa era assim para o estado de São Paulo e não a era de 15 anos de escândalo de corrupção do metrô, onde os nominados sequer foram afastados do governo do estado. Se o senhor me permite, então agora vamos dar um pulo para o presente. Então o senhor falou aí que o senhor quer reunir os partidos num projeto. Então, do ponto de vista prático, qual a participação que pode ter num projeto de governo do senhor o partido presidido por um ex-prefeito que, se sair do Brasil, em qualquer aeroporto internacional, vai para a cadeia? Qual é a colaboração que um político como esse pode ter no seu governo? Esse partido, o PP, dirige o Ministério das Cidades hoje, que é o responsável pelo maior programa habitacional já existido nesse país, o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, só no estado de São Paulo, entregou ou contratou 600 mil unidades habitacionais, 600 mil casas. Só para você ter uma comparação, a CDHU, desde quando existe, entregou 500 mil casas. Ou seja, Minha Casa Minha Vida já contratou ou entregou
mais casas do que o conjunto de casas entregues pela CDHU, que foi criada nos anos 80. Ou seja, o Ministério das Cidades tem um papel muito importante hoje para debater desafios do Estado de São Paulo. Habitação, para debater o problema do metrô. O metrô é um problema do Ministério das Cidades. Eu quero fazer com que o metrô, o nome dele é metrô por ser metropolitano, seja de fato metropolitano. Para isso eu vou precisar do Ministério das Cidades, para acelerar as obras, para sair dessa letargia, da lentidão das obras do metrô com o atual governador, dar velocidade para elas e o metrô ser metropolitano, chegar até Taboão como tem que chegar até Guarulhos como tem que chegar, fazer a linha até Brasilândia aqui na cidade de São Paulo como tem que fazer. Depende da reeleição da presidente Dilma, então. Não, esse partido do Ministério das Cidades tem muito a colaborar. Se ela não for reeleita... Lógico que não, eu acredito muito na vitória da presidenta Dilma. E é importante a vitória da presidenta Dilma para o país e para o nosso estado de São Paulo. Muito importante para isso. E eu vou ser um governador do estado de São Paulo que vai sempre cooperar com o governo federal. Não vou ter essa postura que o atual governo do estado tem, e só porque pensa que o presidente é de outro partido, não tem ação de cooperação. A segurança pública de São Paulo hoje sofre com isso. Uma das questões fundamentais para enfrentar as facções criminosas é você ter forte cooperação com a Polícia Federal, com a Receita Federal, porque uma ação fundamental para você enfrentar uma facção criminosa é sufocar a capacidade de financiamento dela. Para isso você precisa de cooperação com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a Polícia Rodoviária Federal para fazer proteção das divisas. Então eu quero ser um governo do Estado que coopere fortemente com o governo federal e com os prefeitos independentes dos seus partidos, porque eu fui o responsável no governo do presidente Lula, no período que era do Ministério das Relações Institucionais, de coordenar a relação do governo federal, do presidente da República, com prefeitos e prefeitas, e foi uma relação republicana com todos os partidos, independente de qualquer posição dos partidos políticos. O senhor falou aí de cooperação e da necessidade de investimentos em transporte, que são duas questões que andam juntas ali, né? Nos últimos anos, acho que o apoio do governo federal a investimentos no metrô aqui em São Paulo foi ínfimo, se é que existiu. A última vez que eu vi os números era praticamente inexistente o apoio do governo federal aos investimentos no metrô. Como é que o senhor pretende ampliar o metrô de São Paulo? Quer dizer, com parcerias com o setor privado ou o senhor vai financiar? O senhor vai financiar como? Nós vamos usar todos os instrumentos. Primeiro, a cooperação do governo federal. Mas por que o governo federal vai apoiar? Não é verdadeira a sua informação, Baltazar, desculpa. O investimento no metrô ínfimo era dos governos Fernando Henrique Cardoso. O investimento do governo Lula e da presidenta Dilma, sobretudo no PAC 2, é mais do que 3 vezes do que foi investido antes do governo Fernando Henrique Cardoso. No metrô de São Paulo? No metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo só tem a possibilidade de estender até Guarulhos por conta de investimento do governo federal. Nas estradas também é financiamento do Banco do Brasil, do BNDES, parceria com o PAC 2, ou seja, investiu cada vez mais e nós queremos investir cada vez mais. Captar recursos do governo federal, mas ao mesmo tempo fazer parcerias público-privadas. Eu fui numa missão internacional dessa caravana no Horizonte Paulista, fizemos uma agenda em Nova York com os investidores internacionais para deixar muito claro, preparem a sua capacidade de investimento, porque nós queremos governar São Paulo a partir de 2015 e fazer parcerias público-privadas para aquilo da infraestrutura que São Paulo merece. Hidrovias, um exemplo de hidrovias. Outro dia estava na Eclusas de Barra Bonita. Desde 94 não foi feita nenhuma grande obra de barragem ou de eclusas na hidrovia Tietê-Paraná. Nenhuma grande obra. Os recursos do PAC 2 foram colocados à disposição, até agora os projetos não foram entregues para acelerar essas obras. Nós queremos parceria público-privada para expandir as hidrovias que está na tradição do nosso Estado. O Estado não seria nada se não fosse os bandeirantes desbravando pelo Tietê. Só para você ter uma ideia, hoje, Baltazar, são transportados por hidrovia cerca de 6 milhões de toneladas de grãos. O potencial hidroviário do Estado de São Paulo é de 21 milhões. Outro dia eu estava em Araçatuba, na caravana Horizonte Paulista, nós estávamos lá num estaleiro novo de construção, entrega de balsas específicas para a área do Tietê. Um comboio de balsas do Tietê substitui mais de 180 carretas graneleiras, ou seja, um transporte mais barato, ecologicamente mais sustentável, que reduz o tráfego nas estradas, só não vai pagar pedágio nas estradas, mas reduz o tráfego nas estradas e com isso facilita também a vida das cidades
e reduz o custo de produção para o empresário que quer investir no interior. Candidato, há pouco o senhor falou da importância também do controle das fronteiras e a gente tem assistido aí nas últimas 2 semanas essa invasão, a chegada dos haitianos aqui ao Brasil, em especial a São Paulo, nessa troca de farpas entre Alckmin e o governador do Acre. Inclusive, o governador vai processar a secretária de Justiça, a Heloísa Arruda, porque ela considerou inaceitável que os haitianos foram despachados, da forma como os haitianos foram despachados aqui para São Paulo. O senhor quer ser governador do estado. Como é que o senhor reagiria, se fosse governador, da chegada de 1.000 haitianos sem nenhum tipo de comunicação? Como é que o senhor... Patrick, eu fui durante 7 anos do Ministério de Coordenação Política do presidente Lula. Durante um período nesse ministério, eu era responsável exatamente pela relação entre governadores e prefeitos e sempre defendia a cooperação. Eu sou contra qualquer medida que não exista cooperação. Então, nesse caso não houve. Eu sou um defensor que exista cooperação e sei que o governo federal entrou em campo para, inclusive, construir essas pontes de cooperação, porque também não está correto. Mas depois do ocorrido. Então, mas não está correto a postura de bater boca, né, ser uma postura discriminatória, fazer qualquer tipo de ilação. Foi muito importante a entrada do governo federal, da postura do governo federal para chamar a Acre e São Paulo e construir cooperação. Agora, é fundamental no nosso estado de São Paulo saber aproveitar essas oportunidades. No nosso estado de São Paulo é o que é, por conta de libaneses que vieram para cá em condições parecidas, por conta de italianos que vieram para cá, japoneses que vieram para cá, portugueses, espanhóis. Né? Nós somos o que somos porque nós tivemos a capacidade e o apoio, a força de trabalho, a inteligência, né, a cultura de várias pessoas que vieram de países do mundo. Né? O professor Adib Jatene, para você ter uma ideia, ele é um acriano, filho de libaneses, ou seja, com o orgulho que nós temos do professor Adib Jatene. Então, o fundamental é a partir desse primeiro momento, onde teve essa rusga, é sentar, né? O governante tem que sentar, dialogar, conversar e aproveitar. Tião Viana de pagar as passagens para todos que viessem para cá, sem nenhum tipo de comunicação, o senhor não acha isso? Por isso que eu sempre defendi a cooperação, eu não concordo com qualquer... Foi um erro, então. Concordo. O erro dos dois lados. Se teve pagamento sem avisar, foi errado, e também foi errada a fala da secretária de Justiça, que é uma fala deselegante. Aliás, essa tem sido uma característica das pessoas escaladas pelo atual governador para atacar posturas. A senhora que é presidenta da Sabesp teve uma fala deselegante, arrogante, grosseira em relação a mim, quando eu ataquei e mostrei claramente o problema da falta d'água do estado de São Paulo. Aliás, você errou a secretária Heloísa na fala deselegante. Não é, quem quer resolver o problema não tem que ficar gerando rixa. Pelo contrário, tem que estabelecer cooperação. É bom para o estado de São Paulo, já que tem esse problema, receber, mas colocar essas pessoas para a força de trabalho. Eu quando estava no Ministério da Coordenação Política, via a cidade de Manaus aproveitando esses trabalhadores para falta mão de obra em São Paulo, para a construção civil, para um conjunto de serviços. Nós precisamos aproveitar como nós soubemos aproveitar no final, né, no século XIX, no começo do século XX, o conjunto de imigrantes que construíram São Paulo do jeito que é. Mas eu acho que o senhor está tratando como solução algo que foi o problema. O senhor apresenta o governo federal como uma solução do problema dos haitianos, porque o governo está intermediando o entendimento do Acre com São Paulo. Em verdade, o governo é o responsável por esse problema, porque criou uma falsa impressão de que daria aos haitianos uma acolhida humanitária. Vieram haitianos em levas, nós já estamos com quase 25 mil haitianos, e eles chegam aqui e é esse improviso. Jogaram todo mundo no Acre e o governador, desesperadamente, está despachando os haitianos. Quer dizer, não é um problema do governo federal? O senhor está apresentando o governo federal como uma solução? Josias, o problema foi o terremoto no Haiti, a história de pobreza no Haiti. Eu fui na condição de ministério. Mas que falsa impressão, Josias. O senhor tem que se organizar para receber os haitianos. Hoje estão chegando lá, ministro, senegaleses, gente da África está vindo. Isso é o governador Tião Viana que está dizendo, não sou eu. Criou-se uma rota de imigração ilegal. Esses haitianos estão chegando aqui ilegalmente. Você está falando que foi o governo federal que criou a rota? Lógico que não. A rota ilegal existe por bandidos que fazem os chamados coiotes. O que o governo federal precisa fazer, tanto lá no Acre, quanto em qualquer canto onde chegam esses imigrantes, é você poder fazer uma forma de recepção adequada, como você falou, e aproveitar de forma inteligente os imigrantes que estão vindo. É isso que tem que fazer, é isso que eu estou falando, não só no Acre, o governo federal tem entrado, por isso que eu falei que foi importante o governo federal ter entrado agora,
como Estado de São Paulo, também aproveitar isso como oportunidade. O que não pode ter é incitação à xenofobia, o que não pode ter é as pessoas acharem, então não tenho responsabilidade sobre isso, ou fazer posturas deselegantes de querer criar uma rixa, uma disputa sobre isso, de imigrantes que estão vindo para cá. Imagina se alguém tivesse criado rixa quando os libaneses vieram, quando os italianos vieram, que às vezes vieram em situações mais críticas ainda. Nós tivemos a capacidade de acolhê-los, né? Aproveitar a força de trabalho, a inteligência, a cultura. Nós temos que ter a mesma capacidade, porque falta mão de obra na cidade de São Paulo. Isso nós precisamos aproveitar, inclusive uma ação humanitária. Não quero me alongar, mas há nitidamente um problema de organização que foi criado pelo governo federal. Não foi capaz de trazer organizadamente esses haitianos, criou-se uma falsa impressão de que o governo está acolhendo todo mundo e está vindo gente da África e tal. Eu queria entrar num outro assunto que o senhor levanta. O senhor trata a Polícia Federal como modelo de segurança a ser adotado em São Paulo. Primeiro, a Polícia Federal tem uma expertise grande, isso está demonstrado e tal, na apuração de casos de corrupção e coisas do gênero. Mas a Polícia Federal não é um modelo em matéria de segurança pública, inclusive falha muito no controle das fronteiras. O Brasil não fabrica, não tem refino de cocaína aqui. A cocaína vem de fora, as armas vêm de fora. Quer dizer, por que o senhor usa esse modelo como uma experiência a ser aproveitada em São Paulo? A Polícia Federal é um modelo de polícia, sim. É um modelo de polícia. Uma política de segurança pública envolve outras ações, não só de fortalecimento das ações de aparatos públicos, como eu defendo também, aqui no caso da segurança pública, aproveitar a parceria com o setor privado. Aqui na nossa cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, pega o estado de São Paulo inteiro, tem mais de 1 milhão de câmeras privadas fazendo monitoramento. Mais de 1 milhão. Só em shopping centers é quase 15 mil câmeras. Nos bancos, mais de 40 mil câmeras. Eu fui visitar as experiências de Nova York e Chicago, onde o Centro de Comando e Controle da Polícia de Nova York e de Chicago tem interação permanente entre as câmeras do setor público e as câmeras do setor privado para se antecipar aos crimes. Aqui, ao longo de muitos anos, se tentou fazer essa parceria e o governo do estado é pouco proativo para construir. A câmera ajuda mesmo, mas se tiver só a câmera e a arma continuar entrando, a câmera vai filmar a arma que veio do Paraguai, a cocaína que veio da Bolívia. Para a cocaína sair da Bolívia, do Peru, da Colômbia, para a arma sair do Paraguai e chegar em São Paulo, passa pelas divisas do estado de São Paulo. Eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu não acho que São Paulo tem que ficar falando só da fronteira da Bolívia, de Peru e esquecer suas divisas hoje. Por isso que dentro do nosso programa de governo tem um forte programa de proteção das divisas. Para proteger as nossas divisas de São Paulo com Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, tem que ter cooperação com esses estados, tem que ter cooperação com a Polícia Federal, não pode se negar a fazer cooperação como o atual governador faz, como o secretário de Segurança Pública anterior fez, inclusive, declarações nesse sentido. Cooperação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Receita Federal. É assim que nós vamos proteger as divisas do Estado de São Paulo. A minha preocupação e meu foco é o povo paulista, são as divisas de São Paulo e para isso precisa de cooperação com a Polícia Federal. Quando o senhor fala, então, da questão de segurança pública, as divisas do Estado, nós temos hoje em São Paulo uma polícia civil numa crise histórica, as associações, os sindicatos dizem que a Polícia Civil, abre aspas, está falida, e de fato o senhor chega na região de Campinas, tem delegacia sem delegado, os policiais não têm efetivo suficiente para investigar, quase a grande maioria dos inquéritos são arquivados, não porque não se tem crime, mas porque não se tem gente para investigar, não existe investimento. O senhor tem uma ideia, o déficit é de 15 mil policiais contando com civil e militar. Qual é a mágica a ser feita? Porque 15 mil funcionários públicos numa folha de pagamento teria o seu impacto. Então, qual é a mágica a ser feita, deixando de lado um pouco esse modelo da Polícia Federal, que é muito menor, enfim, muito mais simples de administrar? O fundamental é fazer funcionar aquilo que já existe. Nós precisamos ampliar a presença dos policiais militares na rua. Hoje nós temos vários policiais que estão dentro dos quartéis, dentro do 190, fazendo atividades administrativas. Ou seja, foram treinados para usar arma, foram treinados para fazer ronda e ações na rua, para fazer o enfrentamento na rua, e estão dentro de estruturas ou outras repartições do quartéis. Então, a primeira coisa é colocar esses policiais defendendo as pessoas nas ruas, inclusive podendo contratar outros tipos de profissionais para o 190,
para a parte administrativa dos quartéis, Ainda assim, para outras não será repartições. suficiente. Não, só para você ter uma ideia, os números que nós já tivemos acesso, na cidade de São Paulo, dos 25 mil policiais da cidade de São Paulo, da Polícia Militar, 14 mil apenas estão em ações permanentes nas ruas, uma outra parcela, quase 11 mil, estão, ou seja, isso quase dobra a presença nas ruas. Segundo, é não fazer disputa entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, ou seja, fazer funcionar aquilo que já existe. O senhor seria a favor da unificação das polícias? Isso é interessante. Se os bancos de dados entre a Polícia Militar e a Polícia Civil fossem integrados, o trabalho deles seria potencializado. Hoje, sequer os bancos de dados são integrados, ou seja, você é um policial militar, ter acesso mais rápido e ágil ao conjunto de dados coletados pela Polícia Civil e vice-versa. Eu defendo Até que você tenha... acrescentando só uma coisa, quer dizer, foi um tema muito forte nas manifestações de junho do ano passado, como o senhor sabe, a questão da militarização das polícias, né? O senhor acha que essa é uma questão a ser enfrentada? É uma questão muito difícil. Os tucanos estão no poder há 20 anos e têm dificuldades até hoje para controlar a polícia e administrar as rivalidades entre as duas corporações. Enfim, como é que o senhor pensa em lidar? O senhor disse agora há pouco que acha preferível fazer funcionar o que já existe. Mas, no caso, muitos especialistas acham que seria necessária uma reforma mais estrutural. Talvez unificando as polícias, talvez reduzindo o peso que a parte militar da polícia tenha. Enfim, o senhor lidaria com essas questões ou elas são complexas demais para um governador no primeiro mandato? O que eu defendo, Baltazar? Nesse momento, o que eu defendo? Nós temos a tradição desses 3 perfis de polícia. Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica desde a nossa Constituição Estadual. Eu defendo a maior integração entre elas. O que não pode existir é o estímulo à disputa entre elas, como muitas vezes acontece na atual Polícia de Segurança Pública. Integração no banco de dados, integração das atividades operacionais, o secretário de Segurança tem um papel permanente de integração entre elas, integração já na formação. No começo dos anos 90 tinha uma política interessante de você, na academia de entrada da Polícia Civil e da Polícia Militar, você ter momentos conjuntos de formação, porque você começa a integrar já desde a academia. Essa política foi deixada de lado, então eu defendo que se retome isso, ou seja, você possa integrar na formação e você coibir qualquer tipo de abuso. Eu tenho conversado muito com os policiais militares, com a Polícia Civil, com a Polícia Científica, são profissionais extremamente preparados, extremamente preparados. Eu tenho conversado com pessoas, inclusive, que já foram para a reserva e que são consultores em outras polícias do mundo inteiro, das melhores polícias do mundo. São extremamente preparados. O que não pode permitir são abusos que aconteçam que não são punidos. Ou seja, a polícia tem capacidade, tem competência. Agora, quando a liderança da polícia, o governo do Estado não pune abusos quando são cometidos, começa a se crescer na polícia qualquer tentativa de proliferar abuso. Pinheirinho foi assim, ou seja, não se puniu como deveria se punir. Outros exemplos, você falou de Campinas, chacina em Campinas aconteceu isso também, ou seja, é fundamental você punir aqueles abusos ou aquelas incorreções que aconteçam para que esses profissionais extremamente preparados, como são os policiais militares, Polícia Civil e Polícia Científica, possam trabalhar da forma como o Estado e a Constituição estabelece para eles. O senhor tem mencionado muito o problema de cantareira, problema de água, e tem um internauta que nos lembra aqui, o Albert Baldan, ele nos lembra que também no plano federal a água foi um problema, né? E nós conseguimos a façanha de transformar um período de estiagem num período em que o governo federal estimulou o consumo de energia. E a conta das termoelétricas está vindo agora e o consumidor vai pagar. Faltou planejamento também no governo federal, ou não? Tem uma diferença gritante, viu, Josias? Gritante a diferença. Aqui no estado de São Paulo, desde dezembro se reduziu a oferta de água para a região metropolitana de Campinas. A cidade de Guarulhos, desde fevereiro, tem 400 litros por segundo a menos. De março e abril se reduziu a disponibilidade de água para a capital. Vários bairros da capital, vários bairros da região de Osasco estão com falta d'água durante a noite. Você não vê uma situação como essa no país. No país se fez fizeram duas grandes usinas hidrelétricas, quilômetros e quilômetros de linhas de transmissão, exatamente para enfrentar essa situação quando chove numa região, você poder transmitir para uma região que choveu menos. Se criou todo o campo das termoelétricas para garantir o abastecimento de energia, ou seja, são situações absolutamente diferentes. Aqui em São Paulo já tem... Aqui em São Paulo... não receia queimar a língua, porque o governo federal dizia que não havia risco nenhum de racionamento.
de faltar energia. Depois foi reduzindo, foi atenuando essa declaração. Hoje está um risco moderado, mas já admite o risco. O senhor não receia queimar a língua até o final do ano? A diferença gritante aqui no estado de São Paulo é que o corte d'água já acontece. Desde dezembro, a região metropolitana de Campinas recebe menos água do que recebia. Guarulhos desde fevereiro, capital de São Paulo desde março, abril. O senhor governador, São Paulo estaria sob um racionamento. Não, se eu fosse governador, as obras que o Alckmin, desde 2004, assumiu a responsabilidade de fazer, já teriam executadas há 10 anos. Sim, há 10 anos. Então, há 10 anos ele assumiu. Uma crise concreta. Há 10. Mas aí não dá, sim, mas não dá tempo mais. Eu estou perguntando, o senhor tem que combater o problema agora. São Paulo estaria sob racionamento na sua gestão? Mas, em primeiro lugar, é muito importante deixar claro. Mas o senhor me responde. O racionamento já existe em São Paulo. Desde dezembro, Campinas reduziu a oferta de água para Campinas. Guarulhos, desde fevereiro. Eu estava lá, na cidade de Arujá, numa reunião com vários prefeitos da região nessa nossa caravana. O prefeito de Guarulhos recebeu um e-mail de um técnico da Sabesp dizendo, se prepara porque a partir de amanhã vai reduzir 400 litros por segundo de água para a cidade de Guarulhos. A capital de São Paulo tem bairros que já não recebem a mesma disponibilidade de água à noite. Região de Osasco também, ou seja, 2004 o atual governador já era governador, exatamente daquilo que o Patrick está perguntando. 2004 foi o momento da renovação da outorga do Cantareira. Naquele momento foi feito um debate, o Ministério Público acompanhando, a ANA, Agência Nacional de Águas do Governo Federal, o próprio Departamento do Estado e a Sabesp. O Estado assumiu responsabilidade de fazer um conjunto de obras que nenhuma delas saiu do papel para reduzir. Nunca foi tocado. Não é verdade. Para reduzir a dependência do Cantareira. Desde 2004 esse é um tema presente tanto nos municípios da região, do sistema PCJ, Piracicaba, pega a bacia do Piracicaba, quanto o candidato do PT há 4 anos atrás, o Mercadante, pautou esse tema do Cantareira. A ANA... Isso foi debatido no programa? Foi, não só no programa de governo, como pautou esse tema. Porque essa é a maior crise teve até atos. Teve até atos. E mais ainda, viu, Patrick? Mais ainda. A ANA, Agência Nacional de Águas, que é do governo federal, em 2004, na renovação da outorga, apontou fortemente que o governo do estado teria que fazer as obras para reduzir a dependência do Cantareira. Nenhuma das grandes obras foram realizadas. Agora, o senhor acha ético explorar isso? Só um pouquinho, uma pergunta do internauta, pensando no que seria paliativo, enfim, é o Marco Antônio Fernandes, de Taubaté. Ele pergunta se o senhor é favorável à transferência de água do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, se esse é um caminho. Nós temos que fazer um conjunto de obras. Inclusive pegando de regiões hidrológicas, ou seja, de regime de chuvas diferente do sistema do Cantareira. Qual que é a grande precariedade da proposta do governador? É você tirar água de um lugar onde o regime hidrológico é exatamente o mesmo do Cantareira. Então é uma obra que pode ser feita, mas que ela não vai enfrentar o problema da dimensão que tem que ter. Você, de um lado, tem que fazer obras pegando água do Vale do Ribeira, sistema São Lourenço de Juquitiba, fazer um conjunto de obras toda a região do PCJ, Piracicaba, da bacia do Piracicaba, para você não só reduzir o assoreamento que já existe, mas também melhorar a condição de captação de água naquela região. Interligações, a Bira está repleta, Guarapiranga está repleta, ou seja, isso poderia reduzir a dependência do Cantareira. Então essa é uma primeira ação. A outra ação, nós temos que apostar em soluções inovadoras para ser sustentável no nosso estado de São Paulo. Por exemplo, captação de água pluvial. Nós temos alguns municípios aqui, leis municipais como Osasco, Guarulhos, São Bernardo, onde você tem leis municipais que estimulam o setor privado a captar água da chuva. Por exemplo, frota de ônibus, totalmente lavada com água pluvial. Com isso, reduzindo a disputa com o sistema que vai abastecer a água do cidadão, da casa, da escola e do hospital. Esgotamento sanitário. Eu era ministro do presidente Lula nas relações institucionais, quando a gente fez no PAC 1, estava no Ministério das Relações Institucionais, abrimos a possibilidade de obras para tratamento de esgoto. Guarulhos aproveitou. Guarulhos tinha 0 de tratamento de esgoto, chegou a 50% com as obras do PAC. Campinas tinha pouco tratamento de esgoto, chegou a 100% com as obras do PAC. Jacareí, que impacta no Vale do Paraíba, chegou a quase 100% de tratamento de esgoto. O estado de São Paulo, você tem do esgoto coletado, só 59% é tratado. Então nós temos que avançar muito no tratamento de esgoto para ser sustentável a oferta hídrica. E terceiro, ter políticas de remuneração para os serviços ambientais, que é os chamados municípios.
não só os municípios, mas produtores. Você pega Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê, na nascente do Rio Tietê. Quase 100% do município é manancial. Você precisa ter formas de remunerar os serviços ambientais. Outros estados já estão adotando isso. São Paulo está na retaguarda disso, pode ser a liderança. São Paulo tem que ser liderança no país de políticas de remuneração de serviços ambientais. Em Salesópolis, São Lourenço, Juquitiba, ou seja, os municípios que têm os mananciais, que garantem os rios, que garantem a água para o estado de São Paulo, você ter políticas de preservação e proteção desses municípios para ter segurança da oferta hídrica do estado de São Paulo. Você vai arrumar dinheiro para tudo isso? Só a Sabesp lucrou 2 bilhões de reais. Só a Sabesp. Se ela tivesse pego esses 2 bilhões de reais que ela lucrou e investido nas obras que deveriam ter feito, a gente não estaria passando essa situação de crise que nós estamos passando hoje, que inclusive derrubaram as ações da Sabesp. A gestão da Sabesp foi irresponsável com o cidadão, porque tinha lucrado, não fez as obras que deveria fazer para garantir água para o cidadão, o tratamento de esgoto, foi irresponsável com o patrimônio da Sabesp, porque poderia ter pego esse recurso e investido em mais patrimônio da Sabesp, mais obras, e foi irresponsável com seus acionistas, porque não fez as obras que tinha que fazer, agora está tendo que pagar 700, 800 milhões em bônus e com isso caiu 34% das suas bolsas de ações, ou seja, é uma irresponsabilidade na gestão em todos os aspectos. E quando a gente aponta isso com problema, que eu vou apontar todos os problemas de São Paulo e as soluções, o que a gente ouve, né, a resposta é arrogância, é grosseria. O senhor não acha um pouco ético, por exemplo, explorar um pouquinho o medo do racionamento para atingir um adversário político nessa questão? Eu não estou explorando medo nenhum de racionamento, eu estou falando que o racionamento já existe. O que eu estou dizendo, falta de ética é cortar a água de Campinas, cortar a água de Guarulhos, cortar a água de bairros de Osasco, da capital de São Paulo, e falar que não está racionando. Isso que é falta de ética. Isso que é falta de transparência, falta de sinceridade. Faltou sinceridade, faltou transparência na gestão dessa crise por parte do governo do Estado. Isso que é falta de ética. Nós vamos apontar os problemas e buscar mostrar soluções para os problemas, debatendo com todos. Com todos. É bom porque o tema da água, que já tentou-se entrar no tema da água em 2010, o nosso candidato, hoje ministro-chefe da Casa Civil Mercadante, buscou pautar esse tema, entidades ambientalistas buscaram pautar esse tema no estado de São Paulo, esse tema não teve a importância que teve. É bom que vai ter importância a água, a segurança pública, aquilo que desafia o crescimento de São Paulo. Nós, paulistas, queremos ser liderança do país, queremos continuar sendo polo dinâmico. Para você expandir indústria, você precisa ter oferta de água para essa indústria. Sobretudo a indústria de mais alta tecnologia, indústria farmacêutica, de tecnologia de informação, precisa da oferta. Isso é um tema central para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Para respeitar a preocupação aqui do internauta, eu vou insistir um pouco. O senhor fala de falta de transparência, né? E o senhor acha que foi um modelo de transparência estimular o consumo de energia elétrica no momento de falta de uma crise hídrica e adiar os reajustes para depois da eleição, em 2015? Isto é um modelo de transparência? O que é estímulo de consumo de energia? Fazer luz para todos? Deixar os pobres ter acesso à geladeira? A tarifa com a perspectiva enganosa de que vai haver uma redução e, na verdade, essa conta vai ser cobrada. Quem não aderiu à redução foi São Paulo. São Paulo e Minas Gerais, por uma postura política de não querer aderir a um programa de decisão da presidenta Dilma. Eu sou contra as pessoas colocarem partido na frente daquilo que é o interesse da população. Por isso que eu não concordo com a postura do governo do Estado de não aderir à proposta nacional de redução da tarifa, que São Paulo e Minas Gerais fizeram isso. O senhor achou adequado, é isso? Estimular a energia, consumo de energia, numa época de crise hídrica. O senhor achou adequado esse procedimento? Eu sou favorável a campanhas permanentes de consumo racional, adequado, de energia e de água. Eu sou favorável permanentemente a campanhas de consumo sustentável sobre isso. Concorda que não houve? Não, isso não é só do governo federal, as companhias são estaduais, tem várias companhias estaduais que têm responsabilidade sobre isso. Isso tem que ser permanente. Todos nós temos que falar sobre água, sobre energia, em todo momento. Eu sou a favor do uso sustentável desses recursos, que são recursos muito importantes para a gente se desenvolver. Então, defendo fortemente que isso tenha que acontecer. Agora, também sou contra posturas do governo do Estado de São Paulo de não querer aderir a políticas federais só para querer fazer uma disputa política partidária. Foi assim com a redução da tarifa de energia, e quem paga é o consumidor paulista, quem paga é o empresário paulista. Eu estava discutindo outro dia, Josias, nós queremos trazer indústria inovadora para o Estado de São Paulo.
trazer data center para o estado de São Paulo, para que você possa trazer aqui investimentos de alta tecnologia, produção de conhecimento, colocar São Paulo cada vez mais no centro da indústria inovadora no mundo inteiro. Qual que é o maior custo? Energia. Então nós temos que ter políticas para reduzir, sim, o preço da energia, porque isso vai ajudar a gerar emprego e reduzir o custo do consumidor. Né? Isso é reduzir de verdade, não cobrar em 2015 a conta mais alta. O que não pode, isso você está dizendo agora, o que não pode é que São Paulo fez, de não ter aderido. Não, eu não estou dizendo não, ministro, está acontecendo. O governo está pegando empréstimo bancário para cobrir o custo das termoelétricas, isso já está contratado, vai ser a Agência Nacional de Energia já informou que vai ser cobrado na conta de luz. Eu não sou eu que estou dizendo, não. Mas eu não concordo que se quem paga a conta é o cidadão. O governo fez medidas para garantir essa redução na tarifa. Que São Paulo e Minas Gerais não aderiram por uma postura partidária. E quem perde com isso é a população de São Paulo, é o empresário de São Paulo, é o consumidor de São Paulo. São decisões sempre difíceis. Qualquer pessoa que está no governo tem decisões difíceis para tomar. Se o senhor se eleger governador, o senhor vai ter uma decisão difícil, que é a tarifa do metrô. No ano passado, o aumento da tarifa foi congelado, e isso tem um custo anual, acho que da ordem de 300 milhões de reais para o governo do Estado. Se o senhor for eleito, o senhor vai manter a tarifa congelada ou o senhor aceita discutir um reajuste? Porque isso, em última análise, ele vai ser pago pela população de uma maneira ou de outra. Ou na própria tarifa, ou na forma de mais impostos ou investimentos que não vão ser feitos, porque o governo vai ter que cobrir esse buraco. Então, o que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai lidar com essa questão? Nós vamos implantar, Baltazar, o bilhete integrado único que junta metrô, CPTM e MTU. Aquilo que o PT fez na cidade de São Paulo, de integrar, primeiramente nos ônibus, e que o estado de São Paulo, que tem o metrô, a CPTM e também tem os ônibus da MTU, que cobre a região metropolitana, não fez até hoje. A tarifa hoje, o bilhete não é integrado entre metrô, CPTM com a MTU. Nós vamos integrar e vamos adotar uma política, inclusive, de adesão dos municípios que têm ônibus intermunicipais, têm responsabilidades também no seu transporte municipal, de ter uma política de adesão dos municípios a uma integração paulatina, não só na região metropolitana da capital, mas nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Região metropolitana de Campinas tem que integrar, região metropolitana da Baixada tem que integrar, ou seja, permitir a integração permanente. Isso vai significar, inclusive, colocar mais recursos de subsídio, porque, em primeiro lugar para nós, está o trabalhador que precisa do metrô, da CPTM e que usa a MTU também. Então. Nós vamos criar o bilhete de integração plena. Isso vai significar botar mais recursos? Vai significar botar mais recursos, mas o nosso maior interesse é do trabalhador hoje. Mas como é que o senhor vai quando ele pega o metrô... ampliação do metrô, por exemplo, e ao mesmo tempo ampliar o subsídio, quer dizer, não tem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, né? São iniciativas completamente diferentes, quer dizer, a ampliação do metrô tem contratos hoje já feitos por PPP, né? Tem linhas que já foram contratadas, os editais estão acontecendo, ou seja, a PPP tem um papel fundamental, ampliar a captação de recursos federal, é assim que você amplia a velocidade do metrô. Você tem recursos, inclusive, contratados, o problema é a lentidão das obras. Por quê? Porque não se tem energia, acompanhamento, monitoramento permanente, prioridade para que as obras aconteçam com a velocidade que pode acontecer. O que eu tenho conversado, por exemplo, com empresários do setor ou associações do setor de transporte, que eles falam? Precisa criar de imediato, cada vez mais, se é algo permanente, toda semana o governador acompanhar, por exemplo, todo o processo de desapropriação para a execução das obras do metrô. Usando também PPP para você poder investir mais rápido, com maior velocidade sobre isso. Paralelo a isso, o subsídio, que são recursos do próprio Tesouro do Estado, nós queremos sim reduzir o preço da tarifa de quem pega o metrô, a CPTM, e depois tem que pegar um ônibus da MTU, que passa nas cidades da região metropolitana. Nós vamos fazer aquilo que o PT fez na capital, nós faremos na região metropolitana de São Paulo e também nas regiões metropolitanas de Campinas e da Baixada. Exato. Vamos mudar um pouquinho o tema. Eu tenho visto o senhor falar muito das reuniões que o senhor tem tido com prefeitos do interior que reclamam da questão dos presídios colocados no interior de São Paulo. O senhor deve saber, o déficit hoje em São Paulo é de 93%. O governo de São Paulo fez uma conta, resolveu contar a enfermaria como vaga e está dizendo que é de 70%. Mas o fato é que, se dobrar o sistema penitenciário hoje, ele fica lotado. Para não ficar superlotado, precisaria dobrar. Qual é a mágica aí que o senhor vai ter? Qual a solução de não levar presídios para o interior? Aonde esses presídios vão ser colocados? Hoje nós temos cerca de 210 mil presos.
E existe um cálculo de déficit de mais ou menos 100 mil vagas. A primeira coisa, uma parte desses presos, 35, varia de 30% a 35% desses presos, estão ainda em pena provisória. A primeira coisa é acelerar, com parceria com o judiciário, para você acelerar o julgamento dessas penas, porque uma parte importante desses presos não tem que estar dentro do presídio, gerando custo para o Estado. O senhor depende do judiciário e a gente sabe que o judiciário ele tem sérios problemas que independem da gestão do governo do Estado. A legislação emperra, o processo não anda porque a legislação não permite. Eu acredito no judiciário para a gente poder acelerar isso. Inclusive a fala do presidente do tribunal no começo desse ano, né, foi uma fala muito forte sobre a necessidade de você ver penas alternativas, porque tem gente que está lá dentro da penitenciária custando para o Estado e sendo mão de obra para o PCC, porque o PCC transformou as penitenciárias no seu escritório administrativo, sendo mão de obra, ou formação para o PCC. Então é importante, tem de 30% a 35% que estão com penas provisórias que tem que sair de lá, tem que trabalhar, tem que ter penas alternativas, não deveriam estar na penitenciária custando para o Estado ou sendo mão de obra para o PCC. Então a primeira ação é essa. A segunda, a expansão de presídios que nós precisamos no Estado de São Paulo, ela tem que ser uma expansão dialogada com os municípios. O que me impressiona muito? Outro dia eu estava na região de Leme, nessa caravana Horizonte Paulista. Estou conversando com lideranças municipais na associação comercial, recebo um movimento contra um presídio ali na fronteira, na divisa de Leme. E qual que era a fala de todo o movimento? Naquela região tinham 2 cidades que queriam receber o presídio, que era importante para a cidade receber. 2 cidades queriam, outras não queriam. O governo do Estado coloca o presídio exatamente naquelas que não queriam. Então isso tem que ser dialogado, conversado com a região e com o município. E tem que ter compensação para o município que recebe. Hoje, na Alta Paulista e no Oeste Paulista, recebe presídio, tem estrada de 80 quilômetros, com uma quantidade impressionante de presídios, recebe presídio, não recebe um hospital regional, não recebe reforço da viatura policial. Quando tem transferência de um preso, a viatura é usada para transferir o preso e a cidade fica sem viatura policial. Então você tem que ter, junto com o presídio, primeiro dialogado com a região, você tem que ter junto compensação financeira na área da saúde. Eu, por exemplo, estava outro dia em Pirajuí, nessa caravana Horizonte Paulista. Pirajuí é uma cidade que tem menos de 50 mil habitantes, mas que recebeu uma UPA 24 horas do Ministério da Saúde. Por quê? Porque a prefeita nos mostrou que ela tinha recebido o presídio, os outros municípios estavam com o serviço de saúde sufocado por conta do presídio e tinha uma população maior, tanto dos presos quanto dos familiares que vão para lá. O Ministério da Saúde, na minha gestão, teve a sensibilidade para colocar situações como essa, como situações específicas e receber uma compensação da UPA 24 horas. Ou seja, aonde vai presídio tem que ir hospital, tem que ter compensação na área da educação e tem que ter forte investimento para a juventude. Sabe por quê? Porque senão a juventude dessas regiões, ela começa só a ver presídio, ela vai começar a achar que ela só tem 2 caminhos. Ou ir para o pior caminho, que é do crime, ou sair daquela região, vir para a capital, vir para a região metropolitana para buscar se formar. Então tem que ter escola técnica, tem que expandir a universidade, ou seja, investir na juventude dessas regiões. Falou do PCC, se o senhor for eleito governador, o senhor não vai dizer, quando governador, que o PCC é um grupinho de 4, 5. Posso anotar isso e cobrar o senhor? O PCC é uma facção criminosa que transformou as penitenciárias de São Paulo. Nós vimos. Vocês fizeram matéria sobre isso. Virou escritório administrativo do PCC. O seu discurso não vai mudar se o senhor for Nós eleito. temos que ter muita coragem de enfrentar o PCC. Eu tive coragem, eu já demonstrei que sou uma pessoa de coragem. Enfrentei resistências que muita gente achava que era impossível enfrentar e eu enfrentei. Nós temos que ter coragem para enfrentar o PCC e qualquer outro tipo de facção criminosa. Isso só é possível se tiver cooperação com o governo federal. Sabe por quê? Porque a melhor forma de você enfrentar uma facção criminosa é você seguir o dinheiro dela. Você estancar o dinheiro dela. De discurso, o senhor, é um compromisso que o senhor faz aqui. O senhor, eleito governador, se for eleito, o senhor não muda o discurso. O senhor vai continuar dizendo que o PCC é uma facção poderosa e tem esse tamanho todo. Posso cobrar do senhor? O PCC e qualquer outra facção criminosa tem que ser fortemente enfrentados. No governo do PT não existe diálogo, acordo ou qualquer acomodação diante de uma facção criminosa que tomou conta dos seus presídios. Eu era ministro do presidente Lula, antes de ser ministro, estava na SAF, Secretaria de Assuntos Federativos, quando o Rio de Janeiro começou a montar o modelo das UPPs, que é específico para o Rio, não é o modelo aqui para São Paulo, específico para o Rio. Naquele momento, o apoio do governo federal, qual que era? Nós precisamos enfrentar, não pode ter qualquer tipo de acordo com facção criminosa ou acomodação
diante de facção criminosa, muito menos para uma facção que alguns presídios foram transformados em escritório administrativo, é o gabinete de reunião. O senhor falou em facção criminosa, me ocorreu fazer a pergunta aqui do internauta Wagner Carmo, que diz respeito ao doleiro Youssef. É um personagem que está presente em muitos escândalos, que agora ressurge, né, na Petrobras e fez uma escala no seu ministério na época que o senhor estava lá. O senhor já falou muito disso, que é o caso do laboratório Laborgem, que o seu ex-correligionário André Vargas pediu que o senhor encaminhasse no ministério. O senhor tem dito que isso não iria adiante. É difícil raciocinar assim, não é? Porque, na verdade, parou porque o escândalo veio à tona e, de fato, não foi adiante. Agora, antes disso, antes de ter sido noticiado, a sua equipe, a equipe do Ministério da Saúde, fez uma inspeção no tal laboratório, que hoje a Polícia Federal informa que é um laboratório de fancaria, não existe, de fachada, e a sua equipe de inspeção engoliu esse laboratório. Estavam lá uns equipamentos com um revestimento improvisado e o Ministério engoliu. Com que segurança o senhor diz, isso não iria adiante, porque tem muitos controles no governo? Esses controles não têm se mostrado muito eficazes, né, ministro? As portarias que eu criei no Ministério da Saúde foram exatamente para estabelecer esses filtros. Eles tentaram, a primeira tentativa foi na apresentação de um projeto para o Ministério da Saúde em dezembro. Entre esse projeto, que para esse projeto precisava ter os documentos que mostram que tinha a marca, a capacidade de produção da matéria-prima, que a marca do medicamento era de um outro parceiro privado, o laboratório da Marinha, que é extremamente rigoroso, tem o rigor dos militares, recebeu esse projeto, a proposta de parceria desse laboratório privado, e por isso que apresentou para o Ministério da Saúde, aquilo é a chamada etapa preliminar, porque as portarias que eu criei no Ministério estabelecem claramente outros filtros. Com portaria e tudo, houve essa inspeção, engoliram o laboratório, o senhor assinou um termo como testemunha, um protocolo, com portaria e tudo. Quando o senhor assinou aquele protocolo, havia alerta da sua assessoria dizendo, olha, esse laboratório não tem os documentos, faltam informações, e ainda assim o protocolo foi assinado. Quer dizer. Não, o protocolo foi recebido. Exatamente os filtros que nós criamos estabeleciam o seguinte, em março teria que ter o resultado da vistoria da vigilância sanitária, que era o próximo passo, que é exatamente essa portaria. Em março, ou seja, no primeiro trimestre, se não apresentasse, estaria excluído, como outros laboratórios já foram excluídos. Essa é a diferença, viu, Josias? Nós criamos, em 2011, esse é um programa muito importante para transferir tecnologia para o nosso país, ou seja, fazer com uma tecnologia que está num laboratório privado, ou nacional ou internacional, venha para um laboratório público para que a gente possa produzir um medicamento. Diz que há diferença, eu não consigo ver, sinceramente, ministro. Mas deixa... Porque como essas suas portarias se revelaram aqui como leis que não pegam, porque... Primeiro um parlamentar do seu partido, faz um pedido esdrúxulo como esse, o senhor alega, não, ele era vice-presidente da Câmara. A gente sabe como é que se elegem ali, o senhor diz, todo mundo votou nele. Ali não tem uma eleição propriamente, o senhor sabe disso, já foi ministro das Relações Institucionais. Cada partido indica uma pessoa para um cargo pré-determinado, conforme a proporcionalidade partidária, e aquilo é uma eleição, cartas marcadas. Então, aí chega esse parlamentar, pede ao senhor para dar curso a um projeto, de todo suspeito, o senhor dá curso. Muito bem. Aí chega, assina um protocolo. A inspeção não verifica que as máquinas eram máquinas recalchutadas para enganar a fiscalização. Ministro, sinto muito, eu não consigo ver diferença aí. Porque o senhor assinou portarias, isso andou mais do que deveria ter andado. Josias não andou. Se alguém achava que ia andar, bateu na porta errada. Se alguém achava que poderia ter algum sucesso, chegou na estação errada, não andou. Uma coisa é você receber... Isso não andou porque saiu no jornal, a polícia descobriu, aí parou. Não. Antes do jornal revelar essa ligação... Até dezembro não havia nenhuma informação como essa. Agora, posso te falar com certeza, Josias, é só ver o termo e as portarias. Esse laboratório, depois veio a informação que é o laboratório de fachada. Sendo um laboratório de fachada, não tinha nenhuma chance ou possibilidade devia firmar o contrato que ia ser feito em 2015 ainda. Desculpa, ministro. Os funcionários do laboratório disse à Polícia Federal... Chegando no nosso limite de tempo, eu queria que a gente pudesse... Nós temos aí, na verdade, 30 segundos
é muito pouco, mas a gente vai precisar encerrar. Então eu queria que você concluísse aí, Baltazar. Um dos funcionários do laboratório disse à Polícia Federal que as máquinas eram velhas e foram revestidas de alumínio para terem a aparência de novas. Como é que os funcionários do Ministério que foram fazer a inspeção nesse laboratório antes da aprovação da parceria, em dezembro, como o senhor disse, não perceberam? Porque a vistoria é feita depois. O que é apontado? Não foi feita antes. Não, mas o que é apontado ali no termo? Claramente. Que eles teriam que apresentar um relatório de vistoria da agência de vigilância. Houve uma vistoria antes, ministro? Não tem. O que está apontado no termo? Que teria que ter, só poderia progredir o contrato se apresentasse um relatório da vigilância. Que é esse relatório da vigilância, que se faz a avaliação das máquinas, de equipamentos. Vocês estão falando de um passo preliminar. Então essa vistoria lá não serviu para nada, era melhor não ter ido. Ela serve para outras coisas. Ela serve para ver se o laboratório tinha a marca da matéria-prima que ele ia produzir. Ela serve para ver se o laboratório... nunca produziu nada, ministro? Imagina, 25 anos existe o laboratório, teve contrato com o Ministério da Saúde em gestões anteriores, com o governo do Estado em gestões anteriores. Ou seja, se fosse um laboratório que quisesse ser de fachada, o próprio termo recebido estabelece, a portaria que eu fiz, regras claras. Só poderiam progredir o contrato, vir a ter um contrato, se tivesse o parecer de vistoria da vigilância sanitária, que é essa que checa os equipamentos, essa que checa a estrutura, essa que checa a capacidade de produção. Eles entraram numa proposta de parceria com o Laboratório da Marinha, onde só poderiam participar se eles produzissem os medicamentos, senão seriam excluídos. Essas são as regras, essa é a diferença. Tentaram fazer um envolvimento do negócio que sequer contrato tem. Essa é a diferença do governo do Estado de São Paulo, que há 15 anos tem contrato do escândalo de corrupção do metrô, recurso repassado, superfaturado. Essa é a diferença. Nós criamos filtros para impedir qualquer coisa como essa. E quando saiu a primeira informação no jornal, eu fui o primeiro a defender que o Ministério da Saúde, meu sucessor, instalasse uma auditoria para ver se tivesse algum tipo de problema, se tivesse alguma coisa para, inclusive, não só reforçar a suspensão da parceria, mas reforçar os filtros que nós criamos. Os filtros que nós criamos. Mente quem disse que teve contrato, que teve repasse, porque não existiu. E não existiria porque não é feito com a parceria privada. Na minha gestão, a Laborgen nunca teve contrato com o Ministério da Saúde. Teve em outras. Não teve, porque não teria, Josias. Não teria. O contrato é com o Laboratório da Marinha, que só seria firmado em 2015. Para esse laboratório privado participar dessa parceria com a Marinha, teria que, em março, apresentar a vistoria da vigilância sanitária, ou seja, se achavam que iam bater numa porta correta, né, para fazer qualquer tipo de irregularidade, bateram na porta errada. E isso, todos os filtros estavam criados para impedir isso. Muito diferente do governo do Estado, onde se bateu na estação do metrô, mais de 500 milhões de reais de desvios apontados, secretários nominados, e até agora os secretários continuam onde estão. Candidato, muito obrigado. Queria agradecer a presença, acho que foi muito bacana. Agradecer aos colegas, aos internautas. Nos vemos na próxima. Uma boa tarde para você.